Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma realização da TV MTC, Movimento de Trabalhadores Cristãos. A gente convida você a curtir, compartilhar. Às vezes a gente vê várias visualizações, gente que manda notícia para a gente, mensagem, dizendo que viu, que gostou, mas as curtidas são muito menores. E quanto mais vocês curtirem, quanto mais vocês forem naquele linkzinho que tem um joinha, mais ajudam a outras pessoas a visualizarem. Compartilhar esta mensagem com outras pessoas também ajuda a gente a fazer uma rede maior, uma rede de trabalhadores e trabalhadoras que leem o Evangelho juntos e juntas. A gente saúda quem está perto e quem está longe e participa com a gente nesse momento em que a gente começa o tempo quaresmal. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Já estamos diante da entrada desta bela e bem feita cidade, para onde avançam as esquadras de um povo em liberdade, segundo a lei do amor, para celebrar o nome do Senhor. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor, mas eu foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. Pois é lá que estão os tribunais da justiça do povo de Deus. Venham todos, invoquem a paz sobre a cidade e os seus. Sim, por amor dos irmãos, peçamos paz, a paz e o bem para quantos lá estão. Foi contente com o que me disseram. A gente vai pra casa do Senhor. 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 O texto do primeiro domingo da Quaresma é tirado de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, cheio de um Espírito Santo, retirou-se do Jordão e foi levado no Espírito no deserto, sendo tentado durante 40 dias pelo diabo. E não comeu nada durante esses dias. E ao chegar ao fim, sentiu fome. Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu-lhe: ficou escrito, não é com base em pão só que viverá o ser humano.
Levando-o a um lugar alto, o diabo mostrou-lhe, num instante de tempo, todos os reinos do universo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poderio e a glória deles, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: ficou escrito: prostrar-te-ás à frente do Senhor teu Deus, e a ele só tu servirás. Conduziu-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui lá para baixo. Pois ficou escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem. E também que nas mãos eles te levantarão, para que não firas contra uma pedra o teu pé. E respondendo, disse-lhe Jesus: ficou dito: não tentarás o Senhor teu Deus. E tendo concluído toda a tentação, o diabo retirou-se de junto dele até uma próxima oportunidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, primeira semana quaresmal. Há sempre alguém que diz que Quaresma é um grande retiro. E se a gente souber usar bem esse termo, a gente pode dizer também. Mas não é só isso. Há sempre alguém que acha que Quaresma é um chá, é um detox que purifica, que limpa. É como se o nosso carro passasse pelo lava-jato e depois saísse para continuar a jornada. Quaresma não é um tempo de limpeza ou de estética espiritual. Quaresma é uma travessia no deserto que a gente faz para entender de uma forma mais forte, mais intensa, o programa de vida de Jesus, que é de justiça e amor, mesmo que isso leve à cruz. E a partir daí a gente seguir por uma trajetória, que é a história da salvação, que não é só a Páscoa, é também a paixão, morte, é também o caminho do sofrimento, mas o contrário também se diz. O caminho de salvação não é só o sofrimento, não é só a cruz. Então, ajuda a gente a entender que a caminhada de fé da gente nem é uma coisa que foca na glória, esquece que a glória presente na história é uma história de luta, mas também não é um culto ao sofrimento, uma romantização da dor. Então, Quaresma é esse tempo que ajuda a gente. E por que é esse tempo mais forte? Porque a ênfase é a conversão. Se Quaresma fosse uma espécie de detox, de suco que a gente toma para limpar, a gente estaria cuidando apenas num lenitivo e depois voltaria a fazer tudo de novo e está tudo certo. Quaresma tem como simbologia a conversão. E a conversão, assim como a gente falou em alguns outros dias, é o projeto mais revolucionário, ou melhor dizendo, é a estratégia mais revolucionária que Jesus tem para a implementação do seu projeto. Tanto que o seu projeto ele não começa com grandes coisas, ele começa conquistando corações, convertendo pessoas, animando pessoas a de forma revolucionária mudarem de vida. Revolução é conversão. Revolução é mexer com as estruturas, é revirar tudo. Conversão é verter de lado também. Se a gente está olhando para uma coisa, o nosso olhar se converte, verte de posição. Então, se converter necessariamente não é uma adesão a algum projeto religioso. É a revolução da forma como a gente enxerga o mundo, enxerga o projeto de Deus e começa a se enxergar nisso tudo. E para se enxergar nisso tudo,
Nem todas as coisas que a gente pensa ou que a gente vem fazendo ajudam. Nem tudo que a gente reflete ajuda. Então, é preciso que a gente mude. E conversão é mudança de coração, é mudança de mentalidade. É experiência nova. É por isso que a gente começa a quaresma com uma quarta-feira chamada Quarta das Cinzas. Porque a partir daí as coisas precisam ser vistas de outro jeito. A gente olha de um jeito, agora a gente tem que revirar isso, revolucionar, converter o nosso olhar. Explico o porquê. Repare que na nossa lógica natural, todas as coisas começam no fogo, elas se transformam no fogo, e depois que o fogo queima, elas viram cinza. Eu falei isso no primeiro domingo da quaresma do ano passado. A gente queima uma coisa, uma casa que é a nossa história, a nossa vida, fala de nós e dos nossos vizinhos. Se acontece alguma tragédia nela, a casa pega fogo, aquele fogo queima e tudo vira cinza. Todo aquele sonho acaba em cinza. Na lógica de Deus, o projeto é outro. Por isso é que as igrejas imitam essa lógica de Deus na sua simbologia. Ao invés de começar no fogo e o fogo queimar tudo e acabar em cinzas, não. No primeiro dia da quaresma, a gente já fala de cinzas. São as cinzas, quarta-feira de cinzas. Para mostrar da nossa finitude, para mostrar da nossa fragmentação, para mostrar que não só somos pó, como muitas vezes o nosso coração e a nossa mente está voltada para coisas que o vento leva com uma facilidade. Está voltada para o pó da estrada que já passou. Começa nas cinzas e ela encerra no sábado de Páscoa com a fogueira. Quem vai para a vigília de Páscoa vê a fogueira, depois acender o círio, todo mundo com as velas na mão. A Páscoa e a ressurreição tem como simbologia o fogo do círio pascal. Então, se na lógica humana tudo começa no fogo e termina nas cinzas, na quaresma e na Páscoa, o processo de conversão é fazer dessa fragilidade da gente coisa nova, coisa que arde no coração. E esse fogo da Páscoa não destrói, não mata. Esse fogo da Páscoa reacende esse projeto de justiça e de amor na gente. Então eu repito para ficar bem isso, gravar bem. Enquanto na lógica humana tudo começa no fogo e acaba em cinzas, nas comunidades cristãs, a lógica da Páscoa, da conversão começa na finitude, na fragmentação, na vulnerabilidade da gente, por isso nas cinzas, e termina na nossa ressurreição. Não é Páscoa só de Jesus, é Páscoa da humanidade. Termina no fogo que aquece, que ilumina, que encanta a gente. Né? Quando acende uma fogueira, pode ver que tem um bocado de criança em volta parada olhando. Porque o fogo faz isso, aquece, mas anima a gente fica preso naquela chama, naquela cor, naquela fagulha que balança. É assim que a Páscoa é, assim que a Quaresma é. Então, é reconhecer a nossa fragilidade para a gente chegar no coletivo e sermos coletivos, seja no trabalho, em casa, na pastoral, no movimento, no sindicato, saber que a gente é um coletivo de vulnerabilidades, de fragilidades, de fragmentação. E juntos a gente reúne esse pó todo, essas cinzas todas, para fazer um fogo bonito que aqueça a sociedade, que anime para o projeto de libertação, que toque fogo nas estruturas que matam a classe trabalhadora. É tudo isso. E aí, a cada domingo da quaresma, a gente vai ter uma pequena lição para ajudar a gente no processo de conversão. Ou seja, a quaresma é algo muito maior. Existem práticas como o jejum, oração, caridade.
E eu não acho muito interessante quem se acha superior e fica dizendo, não adianta fazer jejum, faz jejum, mas fala da vida dos outros, não sei o que mais. A gente não dialoga com as pessoas que cultivam a tradição quaresmal de fazer jejum, de intensificar a oração e de fazer caridade. A gente não dialoga com essa pretensão da gente. Todas as práticas que ajudarem a gente a equilibrar corpo e mente, dentro de um processo nosso de mística, de oração, elas são muito boas. Eu mesmo digo de uma forma, não é para fazer disso uma coisa bonita, de forma nenhuma, mas para exemplificar como a gente pode chegar nisso, eu faço a prática do jejum, sim, como experiência libertadora. Cuidado com o corpo, cuidado com a mente, equilibrar as minhas vontades, estar mais orante nisso, porque estar mais reservado, com o corpo mais quieto, mais. E aí a gente não precisa ficar fazendo aquilo que muitas vezes a gente diz que são os outros que fazem. A gente é contra essa história de ficar julgando todo mundo, então a gente não pode fazer isso às avessas. Começar a julgar aquela senhora simples, aquele senhor simples que pratica o jejum, que reza, que faz caridade. Não é isso. O que a gente pode ajudar nesse período quaresmal é a entender o sentido dessa mística pessoal para o coletivo. Maior do que o jejum é a sua partilha. Não é? Fazer jejum unicamente como uma prática simples, sem questionar nos espaços onde a gente está, porque tantas pessoas em nosso meio fazem jejum forçado, passam fome ainda, aí sim pode deixar a nossa prática no vazio. É melhor a gente ir por esse discurso do que se achar alguém que tem uma fé mais madura do que os outros. E o primeiro domingo, e o texto do primeiro domingo ajuda a gente a isso. Ora, esse texto começa no Evangelho de Lucas, após o batismo, após a denúncia que Jesus faz da raça de víboras, e aí depois do Jordão, um Espírito Santo o leva ao deserto. Porque com esta frase, a gente poderia passar toda a quaresma. O período quaresmal não é um tempo para uma limpezinha. É uma ida ao deserto. O mesmo deserto onde o povo de Deus passou 40 anos, o mesmo deserto onde Moisés passou 40 dias, o mesmo deserto onde Elias passou 40 dias. Por isso esse período do 40 tem um simbolismo. E Jesus vai para lá para viver a sua mística, intensificar o seu diálogo com seu Pai e iniciar um processo de missão. Só que esse texto, ele sintetiza todas as tentações que Jesus passará durante o seu tempo todo e todas as tentações que cada um e cada uma de nós que está fazendo o maior esforço para se engajar no projeto de libertação de Jesus passa. Repare uma coisa, que quando Jesus, depois que Jesus passa por essa tentação, ou por essas tentações, ele inicia o seu programa de vida, o seu projeto de vida. A gente poderia então ler que as tentações são impasses ao projeto de vida que Deus confiou a gente. O que é tentação? É tudo aquilo que quer impedir a gente de viver o projeto libertador que Jesus comunicou a gente. E o diabo aqui, como é que a gente pode fazer uma leitura disso? O diabo é todo aquele que provoca a gente a não se entender enquanto pessoa e enquanto
alguém disponível ao projeto de justiça e de libertação que Jesus indica para a gente. Então, tudo aquilo que é contrário a um projeto de vida e de humanidade que nos faz irmãos e irmãs, é um projeto diabólico. É por isso que racismo é diabólico. É por isso que machismo é diabólico. É por isso que o feminicídio que se alastra aí é diabólico. É por isso que a morte da classe trabalhadora é um projeto diabólico. Sem querer dizer de pessoa A ou B, porque cada um sabe das inclinações, sabe das motivações que teve. A gente sabe que a mídia e o processo de alienação, ele incide muito nisso, mas nós, enquanto classe trabalhadora, poderíamos dizer também que o bolsonarismo que ainda está aí, que o golpismo que ainda está aí, são projetos diabólicos, porque afastam e vivem afastando irmãos e irmãs com um discurso de ódio na política, com um discurso de morte, inclusive com um plano para matar lideranças políticas do executivo e do judiciário. Isso é um projeto tentador, isso é um projeto diabólico que não ajuda a gente a viver a fraternidade. Então, tudo aquilo que nas nossas comunidades, no nosso espectro político e religioso, incidem na tentação, dizem de um projeto diabólico. E Jesus ajuda a gente a entender em 3 tempos, em 3 momentos, como entender isso. Sobre a abundância, o ter sempre, sobre a riqueza, sobre o poder e sobre o estrelismo. O primeiro diálogo que esse diabo, que esse afastador, que esse que afasta, que esse que quer interromper o projeto de Deus faz, é você é filho de Deus, você pode dizer para essas pedras se transformarem em pão. E Jesus ensina que não é cedendo ao ter por ter, na hora que eu quiser eu vou ter, que a gente vai construir o seu reino. Jesus depois ensina que não é curvando a cabeça para qualquer projeto, se tu me adorares, eu hei de te dar tudo isso. Não é curvando a nossa cabeça com a nossa consciência de classe, não é curvando a nossa cabeça para qualquer projeto que a gente vai ter tudo, que a gente vai ter poder. Pelo contrário, curvar a cabeça a projetos diabólicos que oprimem a classe trabalhadora é ficar mais refém, mais escravo desses projetos. Por fim, não é uma cultura religiosa de estrelismo que diz a classe trabalhadora aí fora, gente que trabalha honesta e que infelizmente se vê sem esperança e de repente vê que na igreja tal o caba chegou ontem e hoje disse que graças à corrente tal ele comprou carro, tem uma empresa, os filhos estão nos Estados Unidos. Não é com esse estrelismo. Atira-te daqui que os anjos de Deus vão te levantar. Não é com esse estrelismo, não tentarás o Senhor teu Deus. E o anjo retirou-se, e o diabo, retirou-se de junto dele até uma próxima oportunidade. Porque as tentações vivem de oportunismo. Então, qual é a primeira lição desse período de conversão? É que isso pode acontecer com a gente também. Porque a turma que está aí fora, ela já está no poder, ela já tem riqueza e tem estrelismo, fama. Então ela quer convencer a gente a isso. E ela
Daí ela quer convencer quem? Gente que tem credibilidade, gente que está nas igrejas, gente que está no conselho de moradores, gente que está no sindicato, gente que está nos partidos, gente que está nas pastorais, para dizer, olha, é tão bonito isso aí que você faz, eu quero ampliar isso que você está fazendo. Então, se você entrar no nosso projeto, se você aderir ao meu projeto, ou seja, se te curvares a mim, vai ter pão a hora que você quer. Eu vou transformar pedra em pão. E você vai ter fama. E olha que parece que não, mas tem muita gente do nosso lado que caiu nesse conto. Mas sabe o que é pior do que ver que tem muita gente que caiu nesta conversa? É saber que muitas vezes nós também nos sentimos tentados a cair nessa conversa. E se a gente não tiver cuidado, o próximo é um de nós. O próximo que o capitalismo vai fazer assim, e a gente vai ficar lá, assim, quietinho, com a língua para fora, pode ser um de nós. E é preciso ir ao deserto da nossa humanidade, junto com Jesus, para resistir a isso. O deserto é o lugar onde o povo de Deus tramou, conversou, organizou a sua libertação. O deserto é onde o Espírito conduz Jesus para buscar força. Então a quaresma é o tempo da gente ir para o deserto da nossa vida. A gente ir para o deserto da nossa vida e buscar lá a força para fugir a todas as tentações que esfacelam a classe trabalhadora. Tanta gente boa que começou bem e acabou esfacelando o sindicato, o próprio diretório local do seu partido, esfacelou o conselho de moradores, esfacelou a sua paróquia, porque se viu entregue às tentações. É tempo da gente ter cuidado com isso. Essa é a mensagem central desse domingo. A gente conversar nos nossos grupos, se a gente está com os pés fincados mesmo, ou se algumas coisas às vezes fazem a gente balançar. O que é que pode estar desestabilizando as nossas comunidades, movimentos e grupos? Será que as tentações estão rondando a gente? Tentação é tudo aquilo que interrompe a gente de seguir no projeto. Tanto que depois que Jesus foi tentado, ele voltou e começou o seu programa de vida, o seu projeto. Ele não deixou que a tentação interrompesse o início do seu projeto. Dentro disso tudo, ele termina com a tentação da soberba. Te joga que teu pai vai te buscar, teu pai vai te salvar, ele vai mandar os anjos. Ele diz, eu não vou tentar a Deus. E as nossas comunidades têm vivido, em alguns espaços, muita tentação da soberba. Quanta gente rezando pela morte do Papa Francisco, do nosso irmão na fé. Eu penso que não é momento da gente ceder a todas as brigas, a todos os embates na rede social. É tempo da gente fazer como os primeiros cristãos, eu disse isso no último domingo, fazer como os primeiros cristãos, na porta da prisão de Pedro, rezando pela sua libertação. É tempo da gente se unir nessa quaresma, oferecer também os frutos da nossa conversão, a saúde desse irmão querido, que diz muito do nosso projeto de vida junto ao projeto de vida de Jesus. É alguém que sabe muito bem o que é pegar o seu projeto de vida e unir ao projeto libertador de Jesus. Alguém também que sabe muito organizar-se para viver um projeto de justiça, de paz e de solidariedade são as nossas companheiras. Ontem a gente celebrou o Dia Internacional das nossas companheiras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres da classe trabalhadora que lutam, sonham e resistem. É bom a gente conversar nas nossas comunidades, famílias, grupos, se a nossa conversão quaresmal também não passa pela discussão sobre algumas atitudes que os nossos grupos têm ainda, que impedem ou que se omitem a ajudar na caminhada política e social das mulheres.
Por mais que a gente hoje fale mais sobre machismo, as mortes continuam. A violência contra a mulher persiste. A divisão sexual do trabalho persiste. E às vezes a gente pode estar contribuindo com algumas práticas. Para fora, o meu discurso político é de apoio, mas o meu jeito de viver em casa, na sociedade, onde eu estou mais reservado, ainda é machista. Então, que a gente, durante essa semana, entenda que o machismo também é uma tentação de poder, que atrapalha e que interrompe o projeto de Jesus junto com a gente. Eu queria concluir essa nossa reflexão de hoje com uma oração do Islã, do místico Rumi. Sigo buscando a fonte da doçura. Para a gente começar de forma mística, orante, essa nossa quaresma, que eu desde já desejo que seja de muito fruto, de muita coisa boa, de conversão mesmo. A gente não pode passar por mais uma quaresma sem se converter, sem mudar o nosso olhar para algumas coisas e práticas que a gente vem fazendo. Em nome do coletivo, onde a gente quer que as coisas aconteçam, onde a gente quer que a classe tenha mais vez e voz, a gente precisa mudar algumas coisas. O sono perturbastes, meu amado, no sangue de meu frágil coração. Sigo buscando a fonte da doçura acima do sublime entendimento. Embora a noite seja imprevisível, torna meu sono límpido e suave. Sou apenas a sua sobrancelha, enquanto não alcanço seu amor. Estou magro, minguante, solitário e já não sei dormir na lua nova. Peço ao amor em plena madrugada que leve para longe o sono frágil. E o sono volta, procura combate, mas foge. Meu exército é maior. Do céu vem o amor, sua grandeza. Desejo cristalino e soberano. Levou o sono de meus olhos frágeis, velam comigo insones companheiros. Se estás profundamente enamorado, segue sem vacilar esta vigília. O sono volta nos primeiros raios, e mesmo assim resisto e já não durmo. Sigo buscando a fonte da doçura. Muita saúde, muita paz, uma ótima quaresma para a gente, uma quaresma de colheita para todos e todas nós. Chama acender nos mandou, de Deus o Espírito nos consagrou, a proclamar o seu reino enviou. O escravizado mandou libertar, e o novo tempo nos manda anunciar. Foi pão e vinho que ele tomou, naquela ceia, banquete do amor. É sua vida a nos entregar, pra nossa vida também se doar. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Jesus, enlargueço meu peito, seguindo a Cristo eu me alegro em seu reino. E no amor de Jesus mais profundo, abraço a todos os pobres do mundo.
grito que ouvimos, tarefa urgente pra todo cristão. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Um dia eu vou ver meu sonho explodir. Sonho de Deus vou cantar e curtir. Vou ver o povo só pão partilhar, numa só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, Vai se acabar toda vil exclusão, vai ser global confraternização. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu. Vida, por tua causa Jesus se doou. Vida, a tua chama acender nos mandou. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.